Bom, gente, pedindo mil desculpas aqui, a nossa próxima entrevistada que está nos aguardando há bastante tempo do outro lado da tela. Eu saúdo a tesoureira do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDE, Sindicato Nacional, Jennifer Webb. Jennifer Webb, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, Jennifer, tudo bem na medida do possível, né, Pois é. Jennifer? Porque temos aí muitas questões problemáticas que a gente tem de solucionar aqui no nosso país e vocês da educação têm passado por um quadro triste aí ao longo desses últimos tempos, especialmente vocês das instituições de ensino superior, estão em luta aí nesses últimos dias, em greve, desde o dia 15. Temos aí feito, inclusive, uma ampla divulgação desse movimento aqui no Faixa Livre, e eu fiquei sabendo, Jennifer, que na sexta-feira que passou, houve lá a primeira rodada de negociações do Andes e também do Sinasef com o Ministério da Educação e com o MGI, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, na mesa exclusiva aí, a fim de buscar a necessária valorização das carreiras, recomposição das perdas salariais que houve aí ao longo dos últimos tempos pelas mais diferentes gestões. E pelo que eu andei lendo, Jennifer, parece que o resultado dessa reunião não foi lá dos melhores. Eu queria que você mesma dissesse aqui para a gente, Jennifer, que rumos tomou essa negociação, o que é que o governo federal ofereceu a vocês nessa mesa de negociações a fim de tentar dar fim a essa greve dos professores das universidades federais. Parece que você mesmo participou, inclusive, dessa reunião na última sexta, não é isso, Jennifer? Isso. Então, saudar aí, né, a todos que estão nos acompanhando, agradecer o espaço, né, de debate aqui, o espaço que o Faixa Livre abre para nós, docentes que estamos, né, enquanto Sindicato Nacional, em greve, desde o dia 15, de forma nacionalizada, embora a gente já estivesse com algumas instituições que já tinham entrado em greve um pouquinho antes, né? Então, tínhamos ali já duas universidades plenamente em greve antes mesmo do dia 15, e uma movimentação que ela de uma crescente, né, em todo o país, a partir dos processos de cada universidade. Nós do ANDE, Sindicato Nacional, temos na nossa base docentes não só das universidades, mas temos também docentes de institutos federais, docentes de Cefet, os docentes da Universidade Federal Tecnológica, que também estão em greve lá no Paraná, e temos as escolas e colégios de aplicação vinculados a essas universidades federais, né? No caso, eu sou uma docente da escola de aplicação lá da Universidade Federal do Pará, e compartilhamos aí da carreira do Magistério Federal a base com o Sinasef, que também esteve lá na mesa de negociação na sexta-feira. Aí, Anderson, é importante a gente fazer um resgate que essa mesa ela não foi a primeira, né? Então, a gente vem aí de um processo de negociação com o governo por duas frentes. Então, para que as pessoas que estejam acompanhando aí a gente possam entender, né? Então, a gente está numa campanha salarial junto com o conjunto dos servidores públicos federais, que é o FONASEF, e nós tivemos várias rodadas desde o ano passado. Não se encerrou a campanha salarial, ela não se encerra ali em 2023, ela tem uma consequência, ela tem uma sequência para 2024, porque a gente fez um acordo ali temporário que resultou numa recomposição salarial naquela altura, né, em maio de 2023, de 9% de um pleito que a gente levava ao governo de 27% a partir de um índice conjunto de todas essas entidades do Serviço Público Federal. E, no processo de negociação, o governo, né, conseguiu fazer um pequeno ajuste ali em alguns dos benefícios, e também essa recomposição que foi bem aquém daquilo que a gente estava pleiteando, que era os 27%. Então, nós conseguimos, naquele momento ali, fechar, sem greve, né, naquela altura, esse processo de negociação com a justificativa de que naquele momento, o orçamento tinha sido planejado pelo governo anterior, portanto, pelo governo Bolsonaro, e que não havia espaço para mais, para uma recomposição que atendesse melhor o conjunto das nossas perdas. Lembrando que as nossas perdas, elas são calculadas num período bem, né, extenso, que a gente não tem, de fato, aumento, nem se discute aumento, a gente está falando apenas de recomposição aí com uma relação com os próprios índices de inflação ao longo de um período histórico aí bem grande, e que, de fato, a gente vem num arroxo salarial já há algum tempo, né, para não dizer décadas. E
nesse processo de negociação, no ano de 2023, nós chegamos a esse, né, denominador comum no conjunto das entidades e com o governo federal. Ocorre que a gente saiu dali, né, com o indicativo de que seguiríamos para o ano de 2024 e chegamos a um índice, a partir desse, né, de 9%, que seria a correção da inflação, e mais o déficit, então, da diferença desses 9%, que já tinha sido colocada, e começamos a negociar com o governo. Numa sequência, como eu falei, tivemos várias mesas, e tivemos uma mesa em janeiro, no conjunto dos servidores, eu estou falando da mesa central do conjunto dos servidores. Tivemos no dia 31 de janeiro uma mesa, né, onde aparece, então, esse índice, né, que a gente está discutindo, que é um índice que não coloca nenhum aumento para 2024. Aumento não, recomposição. Então, toda vez que eu falar de índice, eu estou falando de recomposição. Para 2024 e 4,5% para 2025, 4,5% para 2026 nessa altura. Ou seja, na somatória dos 3 anos, apenas mais 9%. O que não chega nem perto daquilo que a gente está pleiteando e daquilo que é a necessidade de recomposição desse salário do servidor que está aí sofrendo com a inflação e sendo cada vez mais corroído. Pronto, isso é uma frente da negociação, certo? Paralelamente a isso, nós, docentes, tivemos as mesas que são chamadas as mesas específicas e temporárias, que são as mesas que discutem a carreira. E nós tivemos, na sexta-feira, na verdade, a 4ª rodada, né, dessa mesa. Então, o que a gente tem efetivamente nessas 3 anteriores rodadas? A gente começa ainda em 2023, quando o governo chama a gente, a primeira mesa é sempre a mesa que diz que vai ter a próxima, né? Então, a gente ali apenas no primeiro momento faz essa conversa nessa primeira mesa e saiu um combinado de que cada entidade apresentasse o seu pleito, o que deseja para a carreira, e nós do Andes temos aí, junto com o Sinasef, um processo de desestruturação da carreira que é bem histórico, e a gente luta por um processo de organização, de estruturação da nossa carreira. A nossa pauta não é apenas salarial, passa pela questão salarial, mas a gente tem muitas outras coisas. Regime de dedicação exclusiva, a recomposição do orçamento, que é fundamental para que a gente possa desenvolver ensino e pesquisa e extensão nas nossas entidades, a questão do revogaço, temos questões bem específicas na pauta da educação, como, por exemplo, controle de ponto eletrônico para alguns docentes, especialmente aqueles que atuam em institutos federais e Cefet. Então, o absurdo hoje, né, de que professores tendo que fazer o controle ali do ponto eletrônico e ignorando, né, a sua atuação na pesquisa e na extensão, que é impossível de ter o controle ali numa caixinha, porque com certeza ultrapassa muito mais do que a carga horária propriamente da sala de aula, daquilo que a gente faz dentro da instituição na sala de aula, que a gente não só dá aula, né, a gente desenvolve ensino, pesquisa e a extensão também. E isso também está na pauta. Outra pauta específica da carreira, porque eu estou falando, né, agora desse aspecto específico do nosso segmento, é também as questões de regras para progressão, para promoção na carreira, titulação, forma de ingresso, problemas com professores temporários, enfim, todas aquelas questões que passam, né, pelo trabalho docente, pelo que a gente faz nessas instituições. E isso foi debatido, tem sido debatido nessa frente dessa mesa. Ocorre que a gente apresentou, né, tudo isso, e na terceira mesa, que foi em fevereiro, dia 22 de fevereiro, o governo conversou mais uma vez conosco e pediu para a gente afunilar ali algumas coisas que a gente podia ter em conjunto, né? E nós, num esforço muito grande com os nossos companheiros do Sinasef, com quem a gente compartilha, né, também base, chegamos e apresentamos 7 pontos em comuns da nossa reivindicação na carreira. E apresentamos isso para o governo em forma de protocolo para ser discutido. E simplesmente, na sexta-feira, quando a gente vai para a mesa específica, né, a gente não consegue debater esses pontos, né? O governo, já no dia 10, né, e aí tem uma mudança metodológica no processo de negociação importante, que é muito importante a gente entender, que a gente discutiu os índices no conjunto dos servidores públicos
E o governo chama uma mesa central, né, com o conjunto desses servidores públicos no dia 10 de abril, para dizer que agora o índice não ia ser mais discutido lá, ia ser discutido na mesa de carreira. Isso é uma surpresa para todos nós, porque até então, mesa de carreira era para discutir apenas a carreira, né, e as questões específicas que perpassam por essa temática. Mas, dia 10, né, numa reunião que foi uma reunião chamada que não estava prevista, já com a efervescência da greve engatilhada, então a gente já tinha ali Fazubra em greve, já há quase um mês, né, porque a Fazubra fez um mês de greve no dia 11, tinha o Sinasef em greve desde do dia 3 de abril, e então o anúncio de que o Andes ia entrar em greve, já com várias assembleias de base ali dizendo, né, que iam deflagrar a greve a partir do dia 15, e o governo chama, nesse contexto, essa mesa. E a gente chega lá e tem, especialmente essa novidade, né, que o índice, então, que estava sendo proposto o mesmo, né, seguiria para debate na mesa específica. Pronto, e aí eu chego, né, no resultado sobre os índices que apareceram na mesa de sexta-feira, como você bem lembrou, eu estava lá, né, eu e mais os camaradas do Andes, os camaradas do Sinasef, e infelizmente mais gente que não deveria estar nessa mesa. E aí o governo apresentou o seguinte, né, então eu vou sintetizar agora o que está na mesa, efetivamente, e o que está principalmente descendo para as nossas bases a partir de hoje para ser debatido, porque quem delibera é a nossa base. A nossa base vai discutir de hoje até quinta-feira, em assembleias gerais, em cada local de trabalho, essa proposta que eu vou apresentar para você aqui de forma bem sintetizada. O que o governo apresentou para a gente? O índice para 2025, já em janeiro, né, isso é importante dizer, em janeiro de 2025, 9%. Em maio de 2026, 3,5%. E insiste no zero em 2024. Então, não teríamos nada em 2024, teríamos em janeiro de 2025 os 9% e em maio de 2026 os 3,5%. Ou seja, aumentou aí, né, os 3,5% dos 9% inicialmente apresentados. Além disso, o governo apresentou algumas pequenas e tímidas questões relacionadas diretamente à carreira. Uma delas está relacionada aos STEPs, é um percentual que o docente, ao progredir na carreira, no interstício, né, que a gente chama de tempo, no intervalo de tempo de 2 anos, ou seja, eu trabalho 2 anos, eu posso subir de nível, né? Então, nesse subir de nível, existem percentuais hoje na carreira de 4%, de 5%, e lá no último, que é para ser titular, existe um percentual um pouco maior. Então, a proposta do governo é que todos seriam mantidos, né? Onde tem 5%, seria mantido 5%, e que onde tem 4%, o governo está propondo aumentar para 4,5%. Isso significa em 4 níveis. 4 níveis a gente teria aí o acréscimo de 0,5%. O que ao longo da vida do docente ali, né, dependendo de onde o docente está, daria mais 2%. Isso no transcurso do tempo, importante dizer. E sinalizou que também está disponível a não mais operar o controle de ponto em nenhuma dessas instituições. Isso é uma sinalização muito importante, mas tem um adendo ruim, né? Como nem tudo que apresenta tem sempre alguma coisa que não é boa, a regulação que trata disso, que é uma regulação específica para os institutos federais e Cefetes, que é uma portaria de 2020, essa portaria ainda no governo Bolsonaro, é uma portaria chamada 983, que ela, além de controle de ponto eletrônico, ela também estabelece carga horária mínima para quem atua nessas instituições de 14 horas, que em alguns lugares é 17. Isso dificulta muito a atuação desse docente em pesquisa, em extensão, e a gente pede a revogação dessa portaria, porque ela, além desses 2 aspectos, tem muitos outros de uma regulação que interfere na autonomia do trabalho docente de uma forma muito brutal. Então, nesse sentido, a gente pede a revogação. Aí o governo sinalizou que não controla ponto, mas
que ia ver, né, agora, inclusive no dia de hoje, porque a gente insistiu muito nisso lá na mesa de negociação, que a gente não aceita essa portaria, e que hoje ia conversar, o MGI ia dar uma conversada ali com o MEC para ver se realmente tinha condição de falar em revogação dessa portaria. E mais um aspecto, né, para encerrar aqui também, um pouco desse panorama, de uma outra regulação, que é uma instrução normativa, que é a IN 66, que também é uma coisa bem importante para a gente, porque ela ainda, sobre esse processo de progressão na carreira, ela impede hoje, né, que o docente requeira tempo que trabalhou. Então, em síntese, o que acontece? Eu trabalhei, mas eu não consegui dar entrada no processo. Hoje, efetivamente, eu posso perder esse tempo, porque eu não dei entrada. Aí o governo, ele sinalizou que o docente vai ter um prazo de 6 meses. Então, se eu cumprir os 2 anos hoje do período de interstício, eu posso esperar 6 meses, né, para poder resolver ali. Enfim, a gente não dá entrada nos processos, não é porque a gente quer, porque o trabalho está muito precarizado, a dinâmica do trabalho e várias outras coisas incidem nisso. Eu vou ter 6 meses para fazer isso. Uma preocupação que a gente colocou na mesa também ali na rodada é que o que vai acontecer com o tempo dos docentes que está para trás. Então, entre a aplicação da instrução normativa até quando começar essa nova regra, o que vai acontecer com o tempo de quem não pediu? Né, se isso vai ser considerado, porque o governo não falou nessa janela de tempo da aplicação dessa normativa. Então, a gente quer que ela seja revogada, mas a gente quer também que o tempo que os docentes trabalharam sejam considerados também nessa janela para trás aí, não só daqui para frente ter 6 meses. Então, em síntese, essas foram as propostas mais discutidas. Foram apresentadas outras questões específicas também de docentes que atuam que são da carreira do Magistério Federal e atuam ali em colégios militares, né, das Forças Aéreas, do Exército, para ver como é que trata, né, como é que esses docentes poderiam ser incorporados ao MEC, das carreiras extintas também ali dos territórios, antigos territórios, que tem ainda um percentual muito pequeno, mas de docentes que ainda estão em situações que estão deslocados da carreira na forma da estrutura atual. Então, foi isso, né, Anderson, apresentado na sexta-feira, em síntese. Você deu um quadro bastante claro, Jennifer, a respeito do que o governo ofereceu para vocês. Eu estou com o tempo meio restrito aqui, mas ainda tenho uma outra questão para te questionar a respeito dessa negociação. Por que essa postura do governo, Jennifer, de não oferecer qualquer tipo de recomposição em 2024, em um cenário onde a arrecadação federal vem se ampliando ao longo desses últimos meses? A gente tem falado aqui, tem noticiado no Faixa Livre que o governo federal tem batido recorde atrás de recorde na arrecadação nesse início de 2024. Por que essa insistência em reajuste zero, na verdade, recomposição zero para esse ano, Jennifer? Então, Anderson, essa é a pergunta que não quer calar e é essa a pergunta que a categoria está fazendo, e uma categoria em greve está fazendo todos os dias. Por que o governo, de forma intransigente, não apresenta um percentual de recomposição agora em 2024, porque a gente sabe que é possível, sim. Tem dinheiro para o Centrão, vai ter que ter dinheiro para a educação. Então, a gente está perguntando isso, a gente está em greve, uma greve crescente, aí eu quero dar os dados da greve, né? Entramos com 24 instituições, mas hoje, a partir de hoje, nessa semana, mais 10 instituições deflagram greve também. Então, a gente já tem aí no universo da base do Andes um total de 34 universidades entrando em greve efetivamente, institutos federais e Cefetes, agora nessa semana, com várias já deflagradas greves a partir de 1º de maio. Então, a gente está numa crescente do movimento porque a gente não está aceitando que não possa ter recomposição agora em 2024. Para a gente não é aceitável. O governo tem que conseguir dizer para a gente considerar a educação. O Lula diz, né, que educação é prioridade, o Camilo diz que educação é prioridade. A gente quer saber se é prioridade mesmo. Então, a valorização da educação também passa pela valorização dos seus servidores. Os técnicos administrativos aí, camaradas da FASUBRA, a qual eu saúdo também, estão em greve há mais de um mês. Sim. E é por condições de trabalho, é para dar qualidade às instituições. Então, a gente insiste, né? A nossa greve está crescendo, e a gente disse, inclusive, isso na mesa, né?
dizer para a nossa categoria que está essa semana fazendo assembleia para discutir que não tem reajuste em 2024 é desrespeitoso. Então, isso tende a dizer a greve vai aumentar, porque a gente não aceita essa resposta. Ô, Jennifer, a gente já tinha conversado com o pessoal da Fazubra lá no iniciozinho da greve, lá perto, foi no dia 11, se não me engano, que a greve da Fazubra foi iniciada, lá no mês passado. A gente conversou com eles aqui no nosso programa e parece que eles também estiveram reunidos na última sexta-feira lá com o Ministério da Educação, com o MGI, para tratar dessa questão relativa aos técnicos administrativos. E a proposta que parece que foi oferecida à Fazubra foi semelhante à que vocês antes tiveram reajuste zero, recomposição zero, para esse ano de 2024. Agora, como você muito bem disse, vocês no sindicato vão discutir em assembleias ao longo dos próximos dias o aceite ou a rejeição dessa proposta apresentada. Qual é a indicação que vocês do Andes vão dar aí a essas assembleias, Jennifer, para que vão ser realizadas a partir de hoje até o final dessa semana? Então, nós temos um Comando Nacional de Greve, que é constituído pela representação, né, das nossas entidades. Aí temos mais de 60 universidades, institutos federais e Cefetes na nossa base. Desses, mais de 30 estão no comando de greve atualmente, e isso também, a partir dessa semana, tende a aumentar. E esse comando fez um documento de orientação, né, para que seja discutido nas assembleias que começam hoje. Então, nesse documento, sinteticamente, tem essa proposta que foi apresentada aqui e tem a indicação de que se debata se a categoria está satisfeita com isso. O que a gente está dizendo e o que a gente está analisando é que não, né? Nós não estamos satisfeitos, portanto, as assembleias vão decidir a continuidade ou não da greve, mas principalmente se aceita ou não, nesse momento, essa proposta do governo. E a tendência é não aceitar. A caracterização dessa categoria é uma caracterização que diz: não aceitamos recomposição zero em 2024, e é isso que vai ser debatido nas assembleias, e, por óbvio, cada assembleia ali é soberana para decidir sobre isso, mas nós analisamos a insatisfação da nossa categoria frente a esse desrespeito do governo federal conosco. Inclusive, só para aproveitar o espaço, também saudar a greve dos professores das universidades estaduais do Ceará, que estão em greve, enfrentando também governos do PT, né? O governo do PT lá, infelizmente, estão sendo, inclusive, criminalizados por lá, com ameaça de desconto de salário, multa para os sindicalistas, multa para o sindicato, multas diárias de mais de 10 mil reais por diretor, e a gente está combatendo isso e dizendo que não aceitamos ser criminalizados na nossa luta, e toda a solidariedade aos docentes das universidades estaduais lá do Ceará em luta também. É isso. Gente, para a gente encerrar aqui, fechar o nosso papo, eu estou até com o nosso entrevistado próximo aqui aguardando para a gente fechar. Em que condições vocês do Andes aceitam negociar o fim dessa greve? Hoje a greve completa aí uma semana. Qual é a condição básica que vocês estabeleceram aí internamente no sindicato para vocês negociarem o fim dessa paralisação dos trabalhos que já dura uma semana? Bom, o que a gente quer é efetivamente que o governo dê resposta às nossas pautas. Então, não é só o índice, né? Que nós não estamos só insatisfeitos com o índice, que está longe daquilo que a gente pleiteou, mas fundamentalmente nesse parcelamento não ter nada em 2024, ou seja, a gente vai continuar tendo um aumento da inflação nos nossos salários, correndo os nossos salários, dificultando a nossa vida prática, né? Tem servidor aí da educação federal que está num grau de precarização da sua qualidade de vida que é muito grande, a gente não aceita isso, então a gente coloca isso como uma questão muito importante, já ter em 2024 algo que possa nos ajudar a recompor aí a nossa renda. Isso é um ponto que a gente pode dizer que é fundamental para que a gente possa, quando o governo sinalizar nesse sentido, a gente entende que é o momento da gente conversar sobre o fim da greve. Então, enquanto essa sinalização não aparecer para a gente não discute o fim da greve, porque isso é elementar. E, além disso, questões fundamentais da nossa carreira que o governo, infelizmente, na sexta-feira, não
apresentou. Nós apresentamos 7 pontos, como ele próprio pediu para a gente, e ele não deu resposta sobre esses 7 pontos. E a gente quer discutir sobre eles. Eles tratam do trabalho nessas universidades, eles tratam sobre as condições de precarização e vida da nossa atuação nessas instituições. Então, a gente quer conversar sobre isso, e isso é fundamental para que a gente possa avançar na greve que está aí em crescente. Já para a gente finalizar de uma vez, Jennifer, já há uma data aí para uma nova reunião nessa mesa de negociações com o Ministério da Educação, com a MGI? Não há uma data, a gente tentou fechar a data do dia 29 para voltar, né, e conversar sobre essa rodada, mas o governo não quis, naquele momento, dizer, falou que era o que ele tinha para apresentar. O Feijó disse: olha, é isso que nós temos, e vocês decidam na Assembleia. Quando vocês decidirem, avisem a gente. E aí a gente vai protocolar, né, de novo após essa semana de Assembleia, a gente vai ter que pedir, né, a mesa formalmente para poder o governo marcar. E aí a gente fica na dependência de fato dessa data que o governo sinaliza para a gente. A gente já quis sair disso com essa data na sexta-feira, mas o governo se negou. Jennifer Webb, seguimos aí acompanhando essa mobilização de vocês, docentes das instituições federais aqui no nosso país, nas universidades, enfim, seguimos na luta por direitos, acima de tudo, recomposição salarial das perdas inflacionárias que vocês tiveram ao longo dos últimos anos, valorização das carreiras, enfim, fundamental a gente fazer essa discussão, esse debate e levar ao governo federal essa demanda aí de vocês, docentes das instituições de ensino superior. Obrigado mais uma vez, Jennifer, sorte para vocês aí nessa mobilização, nesse movimento, e qualquer novidade, por favor, nos informe para a gente manter esse debate aqui aberto no Faixa Livre, tá bom? Tá certo. Obrigada, Anderson. Obrigado, Jennifer. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Jennifer Webb. Jennifer, que é tesoureira do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Sindicato Nacional, falando aí sobre essa greve dos professores da rede federal aqui no nosso país, enfim, das universidades federais, da reunião que houve lá na última sexta-feira com o Ministério da Educação na mesa de negociações aí para debater o fim dessa paralisação, as demandas aí do sindicato. Muito importante a gente trazer essa discussão e valorização aos docentes aqui no nosso país.